Olá, bem-vindos à nossa sala de testemunho semanal. Hoje os nossos convidados são o Valber e a Marinete e queremos que você nos acompanhe, seja edificado pela vida transformada por Jesus. Nós só cremos numa vida cristã onde existe uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de caráter com novos valores. E isso é uma obra que o Senhor Jesus conquistou na cruz e que o Espírito Santo de Deus vai aprimorando na vida pessoal, também na vida conjugal. Então hoje nós queremos ouvir um pouco da história da Marinete, história do Valber, e depois falar um pouco sobre o casamento. Vou começar então pelo Valber, um pouco da história familiar dele, a sua história pessoal. Ele começa. Bom, muito bom. Uma boa tarde a todos, né? Pastor e pessoal, o meu testemunho de vida é meio complicado no início, né? Até de falar. Que foi a questão, né? Que muito me marcou a questão do alcoolismo, né? Do meu pai, né? Então eu cresci nesse meio. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, um homem muito honesto, né? Pagando suas contas em dia, tudo certo. Passou, né? Para nós de como deve agir um homem, né? No sentido de trabalhador, né? No sentido de honestidade. Isso ele passou muito bem para nós. Mas a gente cresceu nesse lar onde o meu pai, até quando eu era criança, ele fazia o uso do álcool aos finais de semana. E isso, à medida que foi passando o tempo, a gente percebeu que ele começou a usar todos os dias. E à medida disso, meu pai começou a ficar muito violento conosco, né? Então a gente cresceu nesse contexto, né, pastor? Um contexto de um pai violento, né? Onde ele batia, né, nos filhos sem razão, sem sentido. Batia na minha mãe, né? E eu cresci muito revoltado com isso, né? Eu cresci nesse lar pensando, tamanha era a minha revolta, que quando eu me tornasse um homem, né, que eu estivesse fisicamente mais forte que ele, que eu chegaria até a agredi-lo, né? Então, tamanha revolta, porque eu não aceitava que ele batesse na minha mãe, principalmente, né? Então, muitas vezes, né, eu e meu irmão fomos corridos de casa até. Uma vez o meu irmão, eu lembro que nós chegamos na casa da minha tia, lá no Mar do Vale 2, o meu irmão seminu só de toalha enrolado, porque quando fechava o mau tempo, que nem diz o outro, a coisa era feia mesmo, pastor. E aí eu, mesmo não conhecendo Cristo, né, mesmo sem perceber o amor de Deus na minha vida, né, e do plano que Ele tinha, né, para minha vida e para minha família, eu sempre percebi que o meu pai, quando ele tinha essas atitudes, que não era ele. Eu sentia assim, era perceptível que o semblante dele mudava. Inclusive a minha esposa pegou um finalzinho disso dele e tem essa percepção também, que ele chegava a mudar o semblante, que não era meu pai que estava naquele momento. Então era uma coisa assim muito assustadora que acontecia mesmo. Até que chegou um momento, pastor, que eu conheci Jesus, logicamente falando nesse foco do meu pai, da minha família, que eu comecei a orar pelo meu pai, nesse sentido de não aceitar mais esse tipo, né, de comportamento. Aceitar de maneira não violenta, mas aceitar com o foco de Deus, o plano de Deus, né, para a vida dele e para a minha família. E eu comecei a orar pelo meu pai e decidi falar com meus irmãos a respeito disso. Isso já faz o quê? Faz uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. E aí os meus irmãos cresceram, né, nisso. Os meus irmãos, um irmão meu já está convertido, se batizou, né, está congregando com a gente. Mas os outros ainda a gente está numa fase de evangelismo e tal. E aí eu decidi falar com meus irmãos para nós poder internar meu pai, né? Porque meu pai ele se aposentou e ficou pior a situação dele. Que daí depois de aposentado ele começou a usar muito álcool mesmo, inclusive de se tornar quase que um mendigo, assim, né? Um estado deplorável, né? O meu pai se aposentou como um motorista profissional, caminhoneiro, né? Ele não conseguia conduzir o carro, ele ia para frente, para trás, arriscando, né, a ceifar uma vida aí na rua, alguma coisa. Eu fiquei muito preocupado com isso. Aí foi muito forte na questão quando eu tive que levar o meu pai à força. Que ele não queria ir, né, para essa clínica. E eu achei uma clínica que aceitava
embora a gente pagando, ele aceitava essa pessoa sem ela querer, quer dizer, na marra, na força. E aí eu peguei meu pai à força, eu pedi pro meu irmão conduzir o carro, a gente levou ele até lá e ele não queria ir. E aí meu pai ficou lá uns 15, 20 dias mais ou menos. E aí os meus irmãos fizeram uma reunião novamente, eu tinha conversado com eles todos. E aí foi quando veio a luta, pastor. Né? Eu buscando de Deus e eles disseram, veio aquela coisa toda à tona, né? Ah, mas tu até ontem aí era usuário de droga, nem tua filha te quer, né? Tu é um derrotado, as coisas não dão certo. Eu vi que era a voz do inimigo tentando me entristecer, né, pastor? E aí eu disse, o que tá feito, tá feito. Nós vamos tirar o pai de lá, que tu não podia ter feito isso com o nosso paizinho. E aí, pastor, eu peguei isso aí, né, um pouco entristecido, um pouco abatido com essa questão. E comecei a orar, pastor. Continuei orando. Até que eles viram que o meu pai não tinha condição mesmo. Aí eles aceitaram, a gente levou meu pai para lá. E o meu pai ficou lá mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos, internado nessa clínica. E aí, aí a gente resolveu, né, achamos que ele já estava, né, reabilitado e para honra e glória do Senhor, né, o meu pai nunca mais bebeu. Já faz uma média de uns 5 anos mais ou menos. E o meu pai hoje é uma outra pessoa. Né? Às vezes ele vem na igreja, mas ele é de uma pessoa descontrolada, que a gente não gostava nem de chegar perto, ou sentia mal perto dele. Hoje a gente gosta de se aconselhar com ele, né? E gosta de estar com ele, né? À medida do possível eu sempre vou lá e digo o quanto amo ele, e beijo ele no rosto, né? Quando possível, né? E amo meu pai demais, tenho muito orgulho dele, né, por essa fase que ele passou e que ele está vencendo até hoje. Glória a Deus. Benção. Marinete, fala para nós um pouco do contexto teu familiar, né? Como você, em que família, que tipo de família você nasceu e cresceu? Paz. Eu nasci numa família também que meu pai era alcoólatra, mas só que eu não convivi com o alcoolismo dele porque eu era criança, eu era pequena. Mas os meus irmãos todos, que são 7 irmãos, eu sou a mais nova, e eles conviveram com meu pai e eles contam, né, que o meu pai era alcoólatra e ele era meio ruim, assim, ele batia muito nos meus irmãos, ele chegava em casa bêbado, ele levantava a minha mãe da cama que estava dormindo para ela fazer comida ou esquentar comida para ele, mas assim, bater nela ele nunca bateu. Ele não era de bater na minha mãe, mas nos meus irmãos ele batia muito. Teve um até que foi embora de casa, depois foi trabalhar fora, porque ele batia muito nesse meu irmão. E nas minhas irmãs também ele batia, elas tinham que fazer as coisas, tudo, serviço elas sempre fizeram. Se ele chegasse, se elas não tivessem feito alguma coisa, ele batia nelas. Mas eu não cheguei a pegar, assim, porque meu pai, ele faleceu, teve um infarto, que ele ficava muito numa fruteira lá, que o dono da fruteira tinha os alcoólatras lá que ficavam bebendo e ele ficava muito lá. E ele acho que ajudava mais ou menos esse dono da fruteira. E ele faleceu lá dormindo, deu um infarto. Só que nós já tínhamos se mudado, nós somos da Caveira, natural lá da Caveira. E ele ficou lá e nós íamos morar na 74. Minha mãe veio trabalhar e nós ficamos com a minha mãe. Veio todos para cá. Aí os meus irmãos trabalhavam, todos já estavam trabalhando, a minha irmã mais velha já tinha casado. E até a minha irmã mais velha foi embora, que não aguentava o meu pai, ela foi trabalhar e morar no serviço. Daí de lá ela casou e eu tinha 5 anos quando meu pai faleceu. Daí eu não convivi com ele, essa parte, assim, para nós ele não era ruim. Não. Eu e meu irmão mais novo que eu, né? Mais velho que eu, 1 ano. Aí nós éramos os 2 menores e a gente não chegou a pegar essa fase dele, assim. Mas, e daí a minha mãe sempre trabalhou fora para criar nós. E os meus irmãos trabalhavam fora e só tinha eu e meus outros 2 irmãos mais velhos que eu um pouquinho, que nós ficávamos em casa. Não cuidava dos outros. E aí foi assim, minha mãe sempre trabalhou fora para nos criar, né, e os outros ajudando também, e um foi criando os outros irmãos, cuidando dos irmãos. Foi assim a nossa infância, né.
E morava sempre de aluguel, daí nós ia se mudando, não dava num lugar, a gente ia pro outro. Sempre se mudando, sempre se mudando. Daí, aí teve um tempo que nós viemos morar na 56, daí eu já tinha 12 anos. E ali da 56 nós nos mudamos de novo para Vila Nova Cachoeirinha. Aí de lá voltamos para 57. Aí foi assim, a nossa vida foi sempre se mudando e trocando de lugar. No aluguel não é fácil, né? Aí e a minha mãe, quando ela ficou viúva, ela nunca mais casou, nunca mais namorou, ela só viveu para nós mesmo, para os filhos, e não quis mais saber de casamento. Porque eu acho que o que ela passou com meu pai, eu acho que magoou muito ela, assim, e ela não quis mais saber de casamento. Daí só cuidou de nós e nós cuidava dela depois, né? Marinete, você foi mãe com que idade? Eu fui mãe com 23 para 24 anos. Aí eu fui mãe solteira, né? Eu era muito namoradeira, né? Aí nesse tempo, assim, eu era do mundo, né? Aí vivia... Mas eu sempre fui de trabalhar, assim, sempre trabalhei, né? Sempre trabalhava e ajudava em casa também, depois que comecei a ganhar um pouquinho mais, assim, eu trabalhava de faxina, de babá, aí com 20 anos eu comecei a fazer unha, daí fiz unhas muitos anos, né? Trabalhei de manicure muitos anos. Nos 25 anos eu trabalhei de manicure. E aí eu fui mãe, ficava com o rapaz, né? Não era namoro também, era de ficar também. E eu engravidei da minha filha. Aí, mas eu nunca procurei, assim, a paternidade deles. Eu criei sozinha e as minhas irmãs e a minha mãe ajudando, elas que me ajudaram a criar minha filha. Mãe solteira é uma situação difícil, né? É bem difícil. Tem que trabalhar. Tem que ter que trabalhar, cuidar da filha. Eu ainda tive suporte, assim, das minhas irmãs, da minha mãe, mas aí nesse caso, assim, eu cuidava da minha filha, minha mãe e minhas irmãs falaram assim, tu vai ter filha, mas tu não vai sair tu vai cuidar da tua filha, tu vai sair para trabalhar, mas tu vai criar ela. E não vai fazer festa. E não vai fazer festa. Aí foi... Mas eu ia fazer festa, assim, de vez em quando, elas deixavam eu ir. Sair uma vez, assim, no fim de semana, mas eu cuidava da minha filha. E aonde eu ia, eu levava a minha filha, eu não desgrudava dela. Aonde eu estivesse, eu estava com a minha filha. A filha te ajudou, assim, te amadurecer? Ajudou a me amadurecer. A minha mãe disse que depois que eu tive a minha filha, eu mudei. Verdade. Eu fui outra pessoa. Filhos amadurecem a gente, né? Amadurecem aqueles que querem amadurecer, né? Não é todos. Verdade. Não é todos. Aí. Valber, esse período de juventude tu teve também, você se tornou pai e teve um caso com as drogas. Que idade você tinha quando foi pai? Eu fui pai, eu já tinha uma certa idade, eu já estava com uns 20 e poucos anos também. Mas eu conheci a droga, passou muito cedo, conheci a droga de 12 para 13 anos, né? Foi onde que eu ia numa casa, eu conheci uma senhora e ela fazia uso, né, de maconha e cigarro e foi ela que me forneceu, assim dizendo, me ofereceu, né, o primeiro cigarro de maconha, né, pastor? E aí eu usei maconha 27 anos Eu usei maconha 27 anos e usei cigarro durante 25 anos, né? E aí depois que eu conheci a maconha e o cigarro, foi muito difícil de largar, né? Eu cheguei a pensar que eu nunca ia largar, né? Porque isso, de certa forma, por eu ser um pouco, quem me conhece, né, sabe que eu sou um pouco agitado, né? Às vezes até um pouco assim incisivo no falar, falo alto. Os irmãos aqui, muitos me conhecem, né? Até minha maneira de adoração também, né, não seria diferente, né? Uma pessoa de personalidade forte, e isso de alguma forma me levava, né, a ficar zen, ficar mais calmo, e eu achava que isso me fazia bem, né? Até que eu comecei a ver que isso me afastava, né? Me afastava das pessoas, me afastava, né,
relacionamento com meus pais, né? Me levava a lugares, né, onde eu não gostaria de estar, fazendo coisas erradas, né, com pessoas erradas. Eu nunca fui de roubar, sabe, pastor? Eu sempre fui trabalhador. Meu pai sempre me passou a questão de sempre fui um homem trabalhador, modéstia à parte. Mas quem me estragava era eu mesmo, né, pastor? Porque eu ia no lugar e eu não ia assim não ia ali comprar um cigarro de maconha, né, ia ali comprar dois, eu comprava maconha de 50, 100 gramas, né? E cheguei a usar 100 gramas de maconha em 10, 15 dias. Para o senhor ter uma ideia, 50 gramas de maconha é mais ou menos de um tamanho de uma carteira de cigarro, um tijolo. Né? Então eu fazia uso de 3, 4, 5 né, cigarros de maconha por dia e fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Maconha mais cigarro. Mais cigarro. Hoje, eu colocasse assim em valores, eu usaria uns R$700 por mês só de fumaça para dentro de mim. Só queimando assim, pegando 7 notas de 100 Uau. E botando fogo assim. E perdendo saúde e afastando pessoas que de certa forma eu amava, né? Então, você ia na igreja e era usuário, né? Sim, pastor, eu cheguei... Eu conheci Jesus, pastor, no intermédio do André, o irmão do Éder, né? Que eu passei por um processo de separação, né, de um casamento de 15 anos, a mãe da minha filha, e aí eu entrei numa depressão muito profunda, pastor. Aí eu cheguei a ter 55 quilos, hoje eu tenho 95 quilos, cheguei a 55 quilos e comecei a usar remédio e misturado com maconha, cigarro, bebida, e eu tive um espírito de morte muito forte, né, sobre minha vida, que inclusive acompanha a minha família, né, não só por parte de mãe, mas também por parte de pai. Muitos tios meus se enforcaram por causa de separação, por causa de droga ou alcoolismo, né? Então eu era audível a voz do inimigo dizendo para mim: te mata que não tem mais o que fazer. A tua vida é sofrer e as coisas dão tudo errado. Chegou a planejar ou tentar o suicídio? Sim. Cheguei algumas vezes a esse espírito de morte, né? O próprio Satanás, ele vinha audível para mim e dizia: não, pega a tua moto, porque eu sempre andei de moto, né? Até hoje eu ando de moto. Pega essa tua moto e dá de frente num caminhão ou no ônibus, que com certeza não vai sobrar nada de ti. E eu cheguei a pegar a chave algumas vezes e sair, e eu acredito que já era Deus, né? Usando a minha mãe e dizendo: não, tu não vai sair, guri, tu não vai sair. Me arrancava a chave da moto, tu não vai sair. Eu lembro, Valber, que tu fosses no sepultamento de um amigo teu que já se esborrachou de moto, tiveram que juntar as partes do corpo, e tu comentou: esse aqui era o meu futuro, que eu tinha, aconteceria comigo. Verdade, pastor. Este amigo, né, a gente chamava ele de Ligeirinho, era o apelido dele, o Douglas, né? Ele era o meu parceiro de droga e andar de moto por aí fazendo porcaria, né? Porcaria que eu digo é vida assim, caçando mulher, se aparecendo, fazendo palhaçada de moto, né? Algumas vezes eu cheguei com ele daqui a Tramandaí, ele vai 40 minutos, eu e ele. E aí, depois que eu conheci Cristo, ele chegou algumas vezes lá em casa, eu cheguei a comentar com ele: irmão, larga essa vida, isso não é vida pra ti. Então, um rapaz também muito trabalhador, um cara honesto com as suas coisas, um cara de futuro, né? E ele decidiu, né, que o que ele estava fazendo era melhor. E inclusive a mãe dele também era cristã, eu cheguei a comentar com a mãe dele. E eu cheguei lá, ele diz, depois de convertido, né? E cheguei lá e a mãe dele: vê se tu ganha essa alma aí pra Jesus, Val, porque tá difícil aqui, eu como mãe, né? Então era um caso bem complicado e eu acredito, pastor, que se não fosse Jesus na minha vida, né? E eu acredito que seria esse o meu fim, seria a morte mesmo, porque o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, né? E ele queria acabar com a minha vida. Mas quando eu fui até a igreja de Pedra, lá na 55, pastor, por intermédio do André, eu me lembro que eu estava numa depressão muito profunda e fazendo muito ruim, eu estava ruim mesmo. E aí eu acredito que foi Deus usando ele me falou uma palavrinha muito curta de Jó. E ele disse: eu quero te oferecer pelo menos um emprego para tu pelo menos sair
né, dessa cama. Eu cheguei a ficar 3 meses deitado numa cama só para ir no banheiro. Eu me lembro que eu tentava me levantar da cama e alguma força me tirava, e eu sei muito bem o que é a depressão, passei por isso, né? E então foi muito difícil. E eu já tinha ido em cartomante, já tinha ido em umbanda, já tinha ido em espírita, já tinha ido em só lugares, né, onde eu não encontrava paz, né? Não encontrava saída, não encontrava solução para aquilo, para aquele meu problema. Aí eu disse para ele: não, eu até vou te ajudar na tua vidraçaria, mas só se tu me levar na tua igreja, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. E aí foi quando ele, a esposa dele, a Aline, me levaram até a igreja de Pedra lá no 55. Na segunda vez que eu fui, eu acho, ele me conduziu ao Senhor. Foi onde o Senhor fez a oração comigo de aceitar Jesus, onde alguém, eu não lembro quem orou por mim, e eu caí em espírito, eu senti a presença de Deus naquele lugar, assim, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma paz muito grande e uma luz muito forte, onde que parecia, comparando assim para vocês entenderem, era como eu estivesse olhando para o sol do meio-dia do verão com os olhos fechados, assim, uma luz muito forte, uma presença muito grande. E eu disse: agora eu entendi quem é Deus, eu entendi. Aí daquela parte eu comecei a ir, mesmo fazendo uso, pastor, da maconha, eu não deixava de ir aos cultos, né? Tive um propósito, né? E muitas vezes, depois de ter usado a maconha, depois de estar com o meu carteiro de cigarro e fumado lá na frente da igreja, na porta da igreja, antes de entrar, muitas vezes o inimigo: o que tu quer lá? Tu acha que Deus quer alguma coisa contigo? Tu é derrotado mesmo, tu é um fedorento, o que tu quer indo lá para a igreja? Tu acha que alguém vai dar bola para ti? Tu acha que Deus quer alguma coisa contigo? Mas eu não desistia, pastor. Eu repreendi aquela voz em nome de Jesus. Eu digo: não, um dia eu vou largar tudo isso. Um dia, em vez de andar, porque, pastor, usar maconha e cigarro diariamente sai no suor. A pessoa, infelizmente, fede. A pessoa fede, no suor fede, não adianta. Pode tomar banho, pode passar creme, pode comer house, pode fazer o que quiser, não engana ninguém. E eu pensava: um dia, todos os dias da minha vida, eu vou andar perfumado. Então a minha esposa já me conhece desde essa fase e me ajudou, né, nessa fase da libertação, né, da maconha, né? Ela me ajudou muito, né? E Deus tinha um plano na minha vida e Deus falava comigo: um dia tu vai andar todos os dias perfumado. E pode perguntar para minha esposa: todos os dias, independente, eu posso sair com a roupa rasgada, posso sair para virar um concreto, posso sair para me meter embaixo de um carro engraxado, todos os dias de manhã eu saio perfumado, porque Deus, ele me prometeu isso. E era uma coisa muito distante. Para alguns pode até ser que besteira, mas para quem teve 27 anos todos os dias fedendo a cigarro e maconha, e para honra e glória do Senhor, já fazem 6 ou 7 anos que eu estou totalmente liberto, né? E saio todos os dias perfumado da minha casa. Meus dentes, quando eu faço um sorriso, né, de certa forma branco, né, amarelo, de nicotina, né, e alcatrão e maconha. Então para mim isso foi muito bom. E a minha esposa também, né, me auxiliando. Ela foi a única, né, de tantas que eu tive, né. Desistiu. Não desistiu, ela me ajudou. Teve momentos que a gente estava namorando ainda e estava, né, buscando de Deus junto, e ela começou a vir aqui na igreja comigo, e aí eu estava numa abstinência, até gente falando assim, né, porque muitas pessoas vão ouvir isso, né, é a maior mentira de Satanás, dizer que maconha não vicia, que maconha é natural. Isso roda muito por aí nas mídias sociais, é a maior mentira. A maconha, ela te aprisiona. A maconha é uma prisão que tu tem. Tu acha que tu tem controle disso e não tem. Eu, pela abstinência, eu fiquei 3 meses, mais ou menos. Todos os dias eu chorava da abstinência da maconha. Era onde eu ligava para ela e dizia: eu não estou aguentando, estou com vontade de ir lá na boca, estou com vontade de piscar isso. E ela dizia: não, vem aqui, eu faço uma jantinha, vem aqui, fica junto comigo, vamos ler uma palavra junto, vamos buscar junto. E ela me auxiliou muito, pastor, nessa momento. Marinete, um pouco da história do Valber, de como ele teve um encontro com Deus. Como é que foi o teu processo de conversão, né? Você que veio de uma vida assim, né, sem paternidade, uma vida assim, livre. E aí,
encontra um homem que está no processo, ele estava no processo, ele não estava convertido, ele estava no processo de conversão. Como é que foi o teu encontro com Deus? Eu não estava convertida também, né? Uhum. Mas eu sempre fui na igreja desde pequeno. Eu ia com minhas amigas, filhas de vizinhas, assim, que moravam perto, eu sempre fui na igreja com elas. E eu sempre gostei de ir na igreja. Eu cresci assim, indo na igreja, mas só indo mesmo, né? Eu ia lá porque eu gostava de ouvir os louvores, gostava de ouvir a palavra. Do ambiente, gostava, sim. Foi assim. E daí depois eu conheci uma amiga que nós era amiga de festa. E ela também começou, o pai dela era testemunha de Jeová, só que ela não era, né? Ela não gostava da igreja que o pai dela ia. Aí depois ela começou a ir também na igreja da Assembleia. Aí eu comecei a ir com ela também. Daí nós ia na igreja, mas só ia também, né? Ia para as festas, depois ia na igreja, ia para as festas. Foi assim sempre. Até o meu irmão se converter. Aí meu irmão se converteu, daí eu comecei a ir na igreja dele, que era na da Graça, ali perto do Calçadão. Aí eu comecei a ir ali também. E aí eu já era casada, tinha meus 2 filhos. Eu levava a minha filha também começou a ir na igreja com as amigas, assim. E o meu filho, eu sempre levei ele, mas ele não ficava na igreja, ele não adiantava. Eu tinha que ir na rua com ele porque ele não ficava dentro da igreja. Aí ele não ia mais, eu não levava mais daí, só levava minha filha porque ela gostava. E eu fiquei indo no Show da Graça uns 2 anos, assim, seguido. Daí. Aí foi quando eu conheci o Valber, daí eu tinha parado de ir no Show da Graça já. Aí foi quando eu conheci ele, mas só que a gente se conheceu e começou a ficar, assim, só a ficar, né? Não namorava nada, ele ficava com o que ele queria e eu ficava com o que eu quisesse também, né? Não tinha um compromisso? Não tinha compromisso, nós não tínhamos compromisso, só foi ficando aí. A gente ficou assim 1 ano. Aí depois de 1 ano ele me pediu em namoro. Ele disse que não aguentou mais. Acho que foi os 2, né? Daí ele foi na minha casa, me pediu em namoro, ele tinha brigado comigo, ele não namorava, mas ele tinha brigado comigo. Porque eu tinha ido para uma festa e ele ficou bravo. Aí ele me pediu em namoro no outro dia, daí nós resolvemos namorar. Daí eu disse, mas aí então a gente tem que continuar ir para a igreja, daí vamos ficar na igreja. Daí foi quando nós resolvemos ir para a igreja e nos convertemos junto, né? Foi os 2 no mesmo tempo, assim. No mesmo tempo? Sim, um apoiando o outro. Pensa, foi... Como é que foi o encontro? Onde é que vocês se encontraram? Nós nos encontramos perto da minha casa, na esquina da minha casa. Que ele estava com esse amigo dele que foi o que morreu, né? Eles estavam passando de moto e daí... Foi levar minha filha. Foi levar a filha dele que mora perto onde eu morava, lá onde mora meu filho. E ele mexeu comigo e com a minha filha, eles estavam de 3 de moto. Daí ele voltou, e eles voltaram e ele ficou conversando com nós. Daí foi aí que começou. Conheci o Valber. Sabias que ele era usuário de droga? Quando eu conheci ele? Não. E quando tu descobriu, assim, o que veio na tua cabeça? Valeria a pena correr o risco? Eu não sei, eu nunca tive medo porque eu já tive um ex-marido que era drogado, né, que usava droga. Assim, eu nunca usei, e ele também nunca me mostrou, nunca usou perto de mim, eu nunca coloquei droga na boca, nem cigarro, não fumava, nem bebida. Porque meus irmãos eles bebem, né, aí já são, eu não gosto. E a minha mãe também não gostava disso, né. Mas eu não me importava, assim, com aquilo. Se ele usasse droga. Depois que eu conheci ele, que eu fui conhecendo ele, que ele me falou que usava droga. Né? Mas ele nunca me ofereceu, ele nunca me fez eu fumar, nunca nada. Ele saía, fumava lá na rua. Aí depois que a gente já tinha uma intimidade assim de tempo, daí ele fumava perto de mim, mas eu e ele nunca me ofereceu. Quando ele começou a te pedir ajuda, assim, que estava naquela ânsia de parar e tudo mais,
Tu acreditavas que ele ia parar um dia? Acreditava. Acreditava que ele podia, eu falava com ele até, que ele podia parar, que eu ia ajudar ele, que aquilo ali não era pro futuro assim que ele quisesse ficar. Se ele quisesse se libertar, ele conseguiria. E foi aí que ele se decidiu. O teu papel, Marinete, no processo de libertação e de cura, né, da depressão. Nós estamos falando que muitas mulheres vão nos acompanhar nessa live e dizem assim, eu sou casado com um homem que usa moderadamente, né, Valber? Ele mente para si, diz assim, eu uso, mas não sou dependente e tal. Mas ele continua usando. E um pouco assim, eu vejo que algumas mulheres têm um casamento assim, com a droga é só prejuízo, né? Imagina, são R$8.400 por ano queimado fora, né? Em dezembro, com R$8.400 dá para fazer muitas coisas, uma reforma, um móvel novo, etc. Né? É verdade. Então, uma palavra, sabe, Marinete, para mulheres que têm esse julgo, né? Convivendo com isso. O que tu dirias? Eu diria para elas que vale a pena ajudar, né? Eles saírem dessa... Não criticar, não xingar, mas incentivar eles a sair dessa vida, porque não é vida para ninguém. Se elas estiver ajudando, incentivando, é a melhor coisa que elas vão fazer para ele poder sair dessa vida, né? Porque no xingar, vai só levar eles para esse caminho aí mesmo, não tem volta daí, né? Eu acredito que tem que estar sempre ali, dando força, incentivando, ajudando, levando uma palavra, não abriga e não leva a ele sair dessa vida. Bem, veio o casamento. Quando é que foi o casamento? O casamento foi menos de um ano, acho que a gente tinha resolvido a namorar. Não foi levou um ano, sim, levou um ano pra gente casar. Ele queria casar e eu não queria casar. Eu nunca fui assim de querer casar, né? Sempre que eu queria de vestido, não queria casar, nem queria casar. Daí ele foi me conquistando, foi falando. Foi orando muito, pastor. Foi orando. A Doris e o Josué também orando e insistindo para nós, ajudando. Aí eu decidi que eu ia casar, né? Eu não queria casar antes também por causa do meu filho, que era de menor, e a minha filha também, né? Mas a minha filha já estava com namorado, ela já tinha engravidado também, a minha filha teve meu neto, eles já estavam juntos, dela já tinha uma segurança ali com ele, né? E o meu filho não, meu filho era mais novo, ele era de menor, e eu tinha que estar junto com ele, assim, que igual a minha mãe não deixou os filhos, eu não queria deixar meu filho e a minha filha. Daí foi, mas aí quando ele já ia fazer 18 anos, aí a gente resolveu casar. Aí foi uma noite bonita, uma cerimônia bonita, né? Foi uma benção. Vocês estavam bonitos, o Valber estava no mini fraque, bacana, o termo da aliança. O Senhor deu propôs toda aquela noite para nós que foi por só Jesus mesmo, porque nós não tinha condições, não tinha um real. Nós começamos a planejar o casamento em outubro, mas daí, para planejar mesmo, a gente começou em janeiro para casar em abril. Foi quando a gente começou a fazer tudo o planejamento para conseguir casar, fazer alguma coisa. E Deus fez tudo aquilo para nós. Glórias a Deus. Como é que é o casamento hoje? Hoje sem as drogas, os dois com uma vida com Deus. Como é a vida no casamento cristão de vocês? Nosso casamento é bom, pastor. Assim, só recapitulando um pouco, eu lembro assim de uma palavra profética que o Senhor disse para nós, para não passar despercebido, que o Senhor um dia chegou e disse para nós assim, que o Senhor olhou para mim e disse: se tu botar Jesus antes dela, vai dar certo. E o Senhor olhou para ela e disse: se tu colocar Jesus antes dele, vai dar certo. E a gente nunca esqueceu isso. E de lá para cá a gente tem tentado fazer isso, né? Então isso foi muito importante. A questão também do casamento, né? O Josué e a Doris nos auxiliaram
com oração e nos incentivando, né? Porque nós sentimos, chegou um momento que a gente sentiu no coração o desejo de servir a Deus, né? De poder trabalhar, né, na igreja, não que seja proibido, mas era como uma propriedade, né, sem muros, né? Muitas vezes eu evangelizava, eu orava por alguém, né, que estava possesso até, e eu chegava em casa e tinha lutas, porque a gente não estava certo, a gente não estava casado ainda, né? E aí quando a gente decidiu casar e ver a mão de Deus, né, um Deus de detalhes, né, que com a cerimônia linda, com roupa, com tudo, foi muito forte. E eu lembro que eu orava muito, porque muitos da nossa família no casamento não conhecem Jesus, né? Então eu orava muito, tá lindo, tá maravilhoso, mas se não tiver a tua presença aqui, nada tem sentido. E todos, né, choraram, sentiram muito, né, a presença de Deus. Foi muito lindo o que aconteceu. E falando sobre o nosso casamento hoje, né, pastor, muitos, até os meus discípulos ou alguns que eu falo, a luta, né, a desavença, né, o pensamento contrário, ou eu penso de uma forma e ela pensa de outra forma, vem pro crente e pro não crente, né? Agora, o que é o mais importante, né? O importante é como a gente deve conduzir, né, quando der um atrito, quando der algo que não pensamos iguais, né? Eu sempre digo assim, né, pastor, quando eu vou falar alguma coisa para ela que eu vejo que vai gerar algum atrito ou algum tipo de confusão, eu não faço isso antes de orar, né? Então, um detalhe que a gente tem que ter, né? Se eu vou ter que conversar alguma coisa com ela, que de repente vai gerar algum tipo de confronto, né, ou alguma palavra, né, desconfortável, ou alguma coisa que nós temos que consertar no casamento, eu sempre procuro orar antes e depois falar com ela. Então, às vezes a coisa, vamos dizer, a coisa entorna, a chapa esquenta, que nem diz o outro. Então não é um momento, né, é um momento agora de apaziguar, de escutar, né, deixar baixar a poeira, para depois nós, né, voltar àquele assunto, né? Então muitas vezes, né, eu penso de uma forma, ela pensa de outra, até porque, né, nós nos conhecemos já, eu já tinha vários relacionamentos anteriores e ela também, então eu carrego uma bagagem, né, ela carrega um outro tipo de bagagem, então a gente sempre tem que entrar num consenso, que nem o senhor fala, são duas pessoas imperfeitas, né? E a gente sempre procura focar na qualidade, né, e não no defeito. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, né, e ela também. Mas a gente procura olhar e focar, né, nas qualidades, no que ela tem de bom, né, e sempre profetizando coisas boas, né. Ela sempre é uma mulher muito virtuosa, no sentido de que eu chego em casa, ela está envolvida com as coisas de Deus, lendo palavra, escutando pregações, cânticos de louvores. Então ela é uma mulher auxiliadora. É uma mulher que, embora às vezes eu estou trabalhando, estou na correria e ela também trabalha, né? Mas ela trabalha um período, né, mais à tarde. Mas enquanto ela está em casa, ela está atraindo a presença de Deus, está buscando de Deus, né? E está me auxiliando, né? Diz, hoje, né? Hoje tu não foi tão bem nessa parte, tu podia ter sido melhor nessa outra, né? Assim como uma crítica construtiva, né? E a gente tem auxiliado, né, pastor? Também tem conduzido, tem visitado alguns casais, né, também, né? E tem falado um pouco do amor de Deus, né? E também expondo um pouco da nossa dificuldade, mas que com Jesus a gente pode vencer. E também ter o coração aberto, né, pastor? Quando a gente não chegou, mas quando a gente tiver um obstáculo tão grande que talvez a gente não consiga resolver, passar, a gente está aberto a conversar com o pastor, conversar com a Carla e com o Valdir, que são nossos professores do Casados para Sempre, né? A gente está disposto a ter o coração a consertar, a fazer um conserto, né? Não, a gente vê que tem algo, eu sou mais assim, eu faço mais o papel da mulher nesse sentido, né? Por quê? Porque eu vejo que tem algo que não está bom, eu quero conversar. Eu quero conversar com ela, quero aparar as arestas, quero resolver aquilo para que não fique nada pendente e aquilo não venha se somar, né,
coisas pendentes que ficam para trás. Glória a Deus. Bem, vamos pensar uma outra coisa agora, já indo para o final, nosso último bloco, que é o que está na camiseta do Valber, o amor em movimento. Marinete e Valber, trabalhar juntos na obra de Deus, servir juntos. Primeiro conte o que vocês estão fazendo, o que é o amor em movimento, e se isso ajuda também vocês espiritualmente como casal. Fale um pouquinho o que é o amor em movimento. O amor em movimento é ajudar as pessoas, né? Levar que estão necessitando, levar o amor de Jesus também, né, para eles. Esse é o amor em movimento. E quais são as ações do amor em movimento, Valber? A gente tem feito algumas ações, né, pastor? A entrega de ranchos, né, para quem está num caso emergencial. O amor em movimento, ele abrange uma gama, né, de ações, né. Agora a gente está retomando, né, as ações também das entregas das marmitas, né, para os moradores de rua. E não é só entrega marmitas, né, pastor? Tem roupas, meias, agasalhos, né? Também o pessoal já também preparado para fazer uma intervenção, orar por uma cura, orar por alguma libertação, também conduzindo esses moradores de rua também, né, para uma clínica de reabilitação, né? Então a gente tem esse trabalho também. Temos o trabalho também que eu faço com o Valdir, que é quando dá alguma catástrofe, algum vento, alguma coisa, a gente conserta telhados, a gente conserta algo, né? Reforma alguma coisa de alguém que esteja precisando. Depois nós temos umas outras séries de ações, né, pastor? Temos ações dos hospitais também, né? Que os 24 horas que a gente faz ali a entrega de lanches daí também, e outras também, né? O evangelismo de impacto também, né? Que é feito em sinaleira, feito em outras coisas, assim, também abrange um pouco também da questão dos moradores de rua. Então é um asilos também, né? Asilos também, né, pastor, bem lembrado. Então é uma série de ações que a gente vai fazendo, né? A gente tem uma média de 30, né? 30 e poucos irmãos que também nos auxiliam nessa parte, né? E tem sido muito bom, né? Servir a Deus. Servir a Deus. Une o casal? Une. Glórias a Deus. Porque às vezes só o casamento ali, né, só de manutenção, eu, e aquela coisa e não põe para fora. Não, olha, fomos socorridos por Deus, muitas pessoas nos ajudaram. Quando a gente passa a ajudar, mais a gente recebe de Deus, né, de sabedoria. A gente vê pessoas em situações e diz assim, um dia já passei por isso. Né, no caso da drogadição, quando está na rua, tu identifica alguém que foi vencido pelo álcool, pela droga, ou seja, a gente vê que se não tivesse Jesus entrado, nós podíamos estar naquela condição. Então, o casamento se fortalece servindo a Deus. Queria que você deixasse uma última palavra para quem está nos ouvindo, de estímulo, de fé. Começou por ti, Valber, então começa por ti. Amém. Eu queria dizer assim para os irmãos que vão assistir, né, essa live, né, essa gravação, que vale muito, muito, muito a pena a gente buscar a presença de Deus, mas não só buscar a presença de Deus, mas também ter a disposição de servir, né? Aqui eu lembro que o pastor costuma dizer, muitas vezes, você já deve ter ouvido, né, que sempre há vagas, né? Então vocês vão lembrar que Jesus, quando ele chamou, né, os discípulos, os 12 discípulos, vocês vão perceber que nenhum estava sem ter o que fazer. Todos eram pessoas ativas, todos eram pessoas que largaram algo que estavam fazendo, né? Tinha um compromisso deles. Então o que eu quero dizer para vocês que Deus, ele é um Deus que ele procura pessoas, né, que estejam dispostas a fazer algo, né, a trabalhar no reino, né? E para mim, né, desse quadro todo que eu tive, né, onde eu afastava as pessoas de perto de mim, e hoje ter a possibilidade, né, de poder servir ao Senhor Jesus, né, para a honra e glória do Senhor. Eu trabalho em alguns ministérios dessa igreja, para mim é um privilégio fazer isso, eu tenho uma satisfação muito grande. E gente, quando a gente separa um tempo para Deus e serve ao Senhor, é muito gratificante mesmo.
Então, neste momento de pandemia até, né? Falando para os irmãos, né? E agora, o que eu vou fazer nesse momento de pandemia? Sempre há o que fazer. Talvez tu não quer te expor a entregar essas marmitas para a rua, mas tu tem um agasalho, tu tem, agora daqui a pouco está chegando o inverno, tu tem a condição de servir com um alimento, tu tem a condição de cozinhar um arroz, um feijão, para nós poder levar uma embalagem, algo. Deus, Ele sempre quer te usar, mas à medida que tu estiver disposto a ser usado por Deus. Amém. Glórias a Deus. Marinete, uma palavra das mulheres. Que estejam sempre buscando, né? Não deixe de estar buscando ao Senhor nessa situação agora que a gente está vivendo, porque é só nele que a gente vai encontrar força para poder estar passando por tudo isso aí. E o amor de Jesus é tudo para nós. Glórias a Deus, muito obrigado, Valber, Marinete, que você seja abençoado. Multiplique, compartilhe, pegue o link desse testemunho e envie para pessoas que precisam ouvir uma palavra como esta. Convidamos você para a próxima semana nos acompanhar no próximo testemunho. Obrigado.